Boa tarde a todos e todas. Eu tenho 30 minutos, né? Já que... Próximo de 30 minutos, já que ela conseguiu terminar mais cedo. Essa apresentação, que é uma avaliação, foi uma avaliação das policlínicas regionais da Bahia, encomendada pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID abriu um edital uns anos atrás, depois ele financiar as primeiras 8 policlínicas, os primeiros clusters de policlínicas que ocorreram lá desde 2017, ele cobrou da CESAB uma avaliação para poder saber qual era o impacto das policlínicas aqui para a Bahia. E aí o grupo que eu participo lá no Instituto de Saúde Coletiva ganhou o edital, e aí eu trabalhei junto com a Diana Gonzaga, que está aqui, a Kessia, que está lá em cima, lá na última fileira, ela também trabalhou, Laura Schiavon, que é professora lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Erika Aragão, que hoje está no Ministério da Saúde, era a coordenadora do projeto. Então, o que a gente vai fazer aqui é mostrar o resultado da avaliação, que é a avaliação de impacto, a gente chama de efetividade, porque estava no edital, mas é uma avaliação de impacto aqui das policlínicas regionais de saúde. Bem, funcionou da primeira vez, agora está dando um delay. Eu tenho uns 50 slides, vou tentar ser o mais rápido possível. Eu apresentei esses resultados recentemente lá no IME, na UFBA, e eles me deram 2 horas para apresentar e ainda faltou uns minutinhos no final, mas vou tentar fazer algo mais rápido hoje. O objetivo principal daqui é avaliar impacto. Então a gente quer avaliar o impacto das policlínicas regionais de saúde, mas a gente poderia substituir esse avaliar o impacto das policlínicas regionais de saúde para... Isso daqui pode ser um estudo sobre como tentar ofertar serviço de média e alta complexidade de saúde para municípios de pequeno e médio porte. Então, qualquer localidade no mundo hoje pode estar pensando como que eu consigo levar medicina de média e alta complexidade que custa caro e que precisa de retornos de escala e que precisa ter pessoas especializadas para poder realizar determinados exames caros ou até médicos super especializados. Como que eu consigo pegar essas pessoas e dar acesso a elas? Isso pode ser um problema de pesquisa para qualquer área lá de economia da saúde, de oferta de serviços públicos de saúde. A policlínica ela surge a partir de 2017 como uma experiência que já tinha ocorrido já em 2010 no Ceará. Então, quando surge a policlínica aqui, ela surge como replicar um experimento que já ocorria lá no Ceará. E aí, eu vou tentar ir contando um pouco a história das policlínicas para poder tentar usar isso a meu favor, para poder mostrar que a gente consegue vender uma avaliação de impacto, um resultado causal aqui. Então, os consórcios, o objetivo principal é descentralização da oferta de serviço. Então, é você tentar levar para aqueles municípios de menor porte possível medicina de média e alta complexidade. E os consórcios são um arranjo entre estados e municípios, que é um consórcio interfederativo, e que os 2 players estão ali dividindo esse custo, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Então, é como promover de forma eficiente e com escala acesso a especialistas, exames complexos e caros em municípios de pequeno porte, de uma localidade não desenvolvida e com restrições. Esse é um objeto de pesquisa que eu posso replicar para a Bahia, mas posso replicar para qualquer outro país no mundo aí em desenvolvimento que enfrenta esse problema. A parte da literatura que analisou policlínicas, analisou num contexto epidemiológico. A gente consegue ainda ver alguma coisa na literatura tentando avaliar um pouco sobre fatores determinantes e limitantes da oferta, mas a gente não acha nenhuma avaliação de impacto para a policlínica, e aí isso torna uma lacuna, também vendendo um pouco o artigo aqui, ele abre uma lacuna na literatura e a gente tenta vender esse artigo como sendo um achado que até então a gente não tem na literatura. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente faz um quase experimento, então a gente roda aqui um difference in difference, depois a gente faz um event study clássico na IVE. A gente usa dados epidemiológicos de acesso à saúde como o nosso outcome. O nosso grupo de tratamento e grupo de controle são definidos em clusters locais, vai ficar mais claro depois de alguns slides. E a gente usa microdados para poder tentar ver deslocamento das pessoas entre municípios para poder ter acesso à oferta de saúde de alta complexidade. Os principais resultados que a gente adianta aqui para vocês são os consórcios de policlínicas, ele aumenta o acesso ao atendimento de alta complexidade, em especial exames caros e restritos, como ressonância magnética, colonoscopia, ecocardio, tomografia. Eles também promovem acesso dentro da região de saúde, que é onde as pessoas se deslocam menos. E existem efeitos indiretos, como, por exemplo, queda de internações e mortes, assim como aumento de atendimentos especializados em redes hospitalares. E aí, para quem não é da área de saúde,
Saúde, basicamente, são 3 tipos de atendimento. É a atenção básica, aquele posto que a pessoa tem o primeiro atendimento. Você tem um ambulatório, atenção especializada, que é quando você precisa de um médico especialista para poder avançar no diagnóstico. E se foi diagnosticado alguma coisa e precisa de um tratamento, normalmente isso é feito em unidade hospitalar. Então, são 3 unidades. O que a Policlínica está fazendo aqui é tentar entrar no meio entre a atenção básica que você acha em qualquer município, um posto, e aquele hospital de alta complexidade que você acha somente em grandes municípios da Bahia, como o HGE, como o Hospital Regional lá de Itabuna, ou, por exemplo, o Clériston Andrade lá em Feira. Então, o que são os consórcios de policlínicas? São unidades especializadas de apoio diagnóstico. A gente consegue ver lá especialistas, e quais são os especialistas que as pessoas têm acesso? Angiologia, cardiologia, endócrino, gastro, neuro, ortopedia, oftalmo, otorrino, gineco, mastologia e urologia, assim como também realização de exames que são super complexos e difíceis de conseguir serem feitos, como ressonância magnética, tomografia, mamografia, ultrassom, ecocardio, eletro, teste ergométrico, mapa, Holter, raio-x, endoscopia, colonoscopia e naso. Esses últimos aqui, pelo menos endoscopia e colonoscopia, são exames que precisam inclusive de sedação e é muito mais complexo de serem feitos. Então, o que a Policlínica tenta fazer é levar toda essa estrutura para municípios que não têm acesso a isso, que são municípios de pequeno porte. As policlínicas, então, elas não são unidades de atendimento de porta aberta. Então, ninguém pode chegar lá e bater na porta da policlínica e falar, eu estou com dor na cabeça, preciso de uma ressonância magnética que não consegue ser atendido. Então, você só é atendido via regulação, e regulação se seu município faz parte de um consórcio de policlínica. Se não faz parte de um consórcio de policlínica, você não consegue acessar, e aí já cria um espaço para a gente poder começar a criar o nosso quase experimento aqui. Então, somente as pessoas que... Somente pacientes residentes dos municípios consorciados podem acessar as policlínicas. O agendamento do atendimento é realizado pela própria Secretaria de Saúde do município, e aí a própria secretaria ela acompanha o paciente depois, se ele precisar continuar fazendo o seu tratamento. E o deslocamento da pessoa do município que ela mora até o município sede da policlínica, ele é feito de graça por um micro-ônibus que fica dentro desse município e que fica deslocando as pessoas de graça. Então a pessoa desloca sem nenhum custo, vai até o município que tem a policlínica, faz o atendimento, a consulta, o exame, e depois volta para casa, sendo financiado pelo sistema público de saúde. Então todas essas informações estão disponíveis, eu coloquei disponível aqui, porque se eu clicar ali vai para o site da CESAB lá e a gente consegue ver todas as informações. Aqui é mais ou menos uma estrutura de policlínica, então toda a policlínica tem mais ou menos essa estrutura, né? Aqui é o espaço físico dela, aqui é uma sala, por exemplo, de ressonância magnética, todas vão ter, e aqui são os ônibus que levam as pessoas do município que faz parte do consórcio até aquele município que o consórcio, que o ambulatório existe, né? Que essa estrutura hospitalar existe. O que eu quero dizer? Só para a gente, antes de continuar falando aqui, quando surge um consórcio, por exemplo, eu vou instalar uma policlínica lá em Teixeira de Freitas, na região de Teixeira de Freitas. O consórcio, a estrutura, ela é feita no maior município da região de saúde. Então, você vai pegar aquele município maior que tem 100, 200 e poucos mil habitantes, ele consegue estruturar uma estrutura dessa. E são nesses municípios que você consegue achar mais médicos com especialidade para poder estar operando e para poder estar trabalhando nessas unidades. Você não acha, por exemplo, um médico super gabaritado, altamente especializado no município de 20 mil habitantes. Mas esse município de 20 mil habitantes que mora no entorno da policlínica e faz parte do consórcio, o deslocamento é feito pela própria Secretaria de Saúde, que pega o paciente ali no seu município, leva para o município maior daquela localidade, dá o atendimento e devolve essa pessoa para casa. Então é mais ou menos essa estrutura que é feita. O que a gente está falando aqui é simplesmente ganhos de escala. Então é você jogar uma unidade grande no município que comporta e que tem profissional especializado morando ali, residindo nessa localidade, e pegar todas as pessoas do entorno e levar até esse município para poder ter esse atendimento. Eu já passei quantos de tempo para... Aqui é só falando um pouquinho sobre as leis que estabelecem, no caso. Então, ela começa a ser pensada lá em 2015, mas aí depois a primeira unidade ela é inaugurada lá em 2017. Oi? 15 minutos? Então, aqui é um pouco regra de como funciona o consórcio entre como funciona. Esse mapa aqui ele é importante para mim, por quê?
Aqui eu tenho a Bahia com as regiões de saúde. A Bahia tem 28 regiões de saúde, que são descentralização do acesso e da oferta de saúde feita para cada região. Essa região de saúde ela foi definida ali atrás em portarias da CESAB ao longo da década de 2000. Então foram definidas 28 regiões de saúde. O que a CESAB, o que o governo do estado fez à época em 2015? Pessoal, Tá tirando minha concentração. O que o pessoal fez lá em 2015? O governo do estado chegou e falou, ó, eu vou convidar toda a região de saúde do sul da Bahia para poder participar desse consórcio, para poder... Voltou? Sim. Isso daqui é importante porque o governo ele não tem a capacidade de escolher quem são os municípios que vão fazer parte. Ele simplesmente chega lá na região e fala, ó, vocês todos que moram nessa região, todos os municípios dessa região estão convidados para poder fazer parte de um consórcio interfederativo. E aí, uma vez esses municípios aceitando, aí forma um consórcio como esse consórcio de Teixeira de Freitas. Os consórcios em vermelho são os consórcios que foram inaugurados no final de 2017. Os consórcios em amarelo são os consórcios inaugurados no meio de 2018. Esses, nessa azul aqui, essa cor meio azul petróleo, foram os inaugurados em 2019 e, por fim, essa cor meio roxa aqui, esse azul estranho, lá em 2020. Hoje, se eu não me engano, já são 25 regiões de saúde com consórcio de policlínicas, mas quando a gente está começando a analisar, só tinha 8, que eram essas 8 primeiras aqui, que eram as 8 de 2017 com de 2018. A gente analisa o consórcio de Teixeira de Freitas, com 13 municípios, Guanambi, Irecê e Jequié. Esses 4 foram inaugurados no final de 2017, e depois Feira de Santana, Lagoinha, Santo Antônio de Jesus e Valença, todos eles inaugurados em 2018. Isso daqui está errado, já tem anos que está errado, eu nunca corrijo, mas está errado. Foi em junho de 2018 que foram inaugurados todos esses que ficam ali no recôncavo da Bahia. Então, também isso daqui já está errado. A estratégia empírica nossa é simplesmente tentar utilizar dados agregados no nível municipal entre janeiro de 2015 e julho de 2019. A gente não vai muito além de 2019, por quê? Porque depois de 2019 já começam a entrar outros municípios para fazerem parte do consórcio, e aí esses municípios, que muitos acabam sendo grupo de controle para a gente no nosso experimento, acabam virando tratamento e contaminaria nosso resultado, então a gente para ali no meio de 2019. A gente não vai também para além de 2020, porque aí você tem um choque lá, que é a pandemia, que bagunça totalmente o nosso dado. A gente quer controlar para poder parar antes da pandemia e não ter nenhum viés ali por conta do choque da pandemia. Então a gente acompanha trimestralmente, os indicadores são ambulatoriais, né? Então a gente pega lá depois indicadores secundários como internação, mortalidade, atendimento de média e alta complexidade em redes hospitalares. O nosso grupo de tratamento são municípios que pertencem a um dos 8 consórcios de policlínica que a gente está avaliando ali entre 17 e 19. E o nosso grupo de controle são municípios que não pertencem a qualquer um dos 8 consórcios. Só que entra um problema aqui para a gente, que é um viés de seleção, que é municípios tratados e de controle são diferentes entre si, porque não adianta pegar um município que está ali no sul, tratado, e pegar um outro município que está próximo de Paulo Afonso e controle, e achar que um vai ser grupo de tratamento para um grupo de controle, se estão muito diferentes no mapa, muito distantes, eles estão sendo impactados por regiões geográficas, endêmicas, totalmente diferentes. E aí a gente refina o nosso modelo. A gente refina o nosso modelo falando que a gente vai ter agora tratado de borda e controle de borda, então a gente elimina alguns municípios do grupo de tratamento e grupo de controle, perde eles para poder ganhar muito mais, para poder parear e fazer com que o nosso contrafactual ele seja muito mais crível, seja muito mais... vocês comprem um contrafactual, no caso. Eu vou mostrar no próximo mapa o que seria, mas... A ideia seria basicamente o seguinte: se eu tenho esse consórcio de policlínica aqui, Teixeira de Freitas, todos os municípios em vermelho pertencem. Só que a gente só vai pegar os municípios no limite do consórcio, que fazem parte do consórcio e têm acesso às policlínicas. E o grupo de controle deles vai ser o pareamento do vizinho mais próximo. Então a gente está falando que esses municípios aqui vizinhos, eles são um grupo de controle perfeito para o meu grupo de tratamento. Por quê? Porque qualquer choque de oferta de saúde local nessa localidade, contratou mais médicos, contratou máquinas, tem um hospital novo, vai estar sendo absorvido pelo meu grupo de tratamento, que é quem? O meu controle de borda. Porque o deslocamento na região ela é muito curta e é muito similar para o meu grupo de controle. Então a gente vai pareando um a um esses municípios de todos esses consórcios e vai
fazendo com que o município vizinho do lado, que não pertence ao consórcio de policlínica, seja imediatamente pareado, o matching perfeito, para que ele seja o nosso grupo de controle. E aí, voltando aqui, os choques na oferta de serviço de média e alta complexidade ambulatorial que ocorre na região, eles vão ser absorvidos pelo nosso grupo de controle e a gente vai chamar isso de contrafactual, que ele está simplesmente simulando o que está acontecendo na região de saúde para a gente. A nossa hipótese é que os vizinhos são em média parecidos e essa hipótese a gente consegue testar. Eu vou avançar aqui um pouco. Aqui é o nosso desenho metodológico, a gente pareia antes do tratamento. Aqui é o baseline, a gente faz o pareamento antes do tratamento e depois compara grupo de tratamento e grupo de controle pareado antes e depois, que é essa estratégia chamada de difference in difference, e depois a gente decompõe ela para um event study. A gente testa para exames, ambulatório, internações e mortalidades. E aqui tem o nosso desenho metodológico. Aqui é matemática, a gente mostra como a gente vai fazer esse pareamento, depois a gente mostra como a gente faz o Callaway Santana e o Chase Martin aqui. Vou pular tudo isso. Vamos falar de banco de dados. O sistema de informação ambulatorial é o nosso banco de dados principal. A gente pega todos os microdados. A gente usa os dados do KINES para poder saber quem são os estabelecimentos de policlínica, assim como estrutura física, equipamentos, recursos humanos. A gente usa o sistema de informação hospitalar para poder pegar a informação hospitalar no SIH. A gente usa o SIM, que é o banco de dados de mortalidade, para poder ver quantas pessoas estão morrendo em cada um desses municípios. A gente faz decomposições por CID, por doença. A gente tenta testar o máximo de heterogeneidade possível aqui no nosso banco de dados. A gente tem alguns dados secundários, lá como contagem da população, ou até, por exemplo, controla para Bolsa Família, alguns dados da RAIS e do CAGED, para ter dados sociais. E também a gente está trabalhando atualmente com dados de oncologia e de nascidos vivos lá do SINASC. O banco de dados do CIA eu vou passar, mas tem alguns problemas aqui no nosso banco de dados do CIA. A gente gastou um bom tempo para poder entender a literatura e ver o que estava acontecendo com dados que são individualizados e dados que são agregados. A gente consegue baixar todas as portarias para ver quais são os exames, e que eu tenho 100% de dados individualizados. A gente mapeia todos os grupos que a gente tem dados 100% individualizados e parte para poder utilizar eles, porque a gente não quer usar dados consolidados, que a gente quer saber a informação do indivíduo, como localidade onde ele mora ou onde ele está sendo atendido. Aqui eu vou pular. Estatística descritiva, então a gente tem aqui, a Policlínica, a gente tem aqui 1.100 atendimentos em 2017, 240 mil atendimentos em 2018 e 520 atendimentos em 2019. Ao total, ali a gente consegue identificar 761 mil atendimentos cruzando o banco de dados do KINES com o banco de dados do CIA. No geral, ali, 70% do nosso atendimento ele é feminino, 30% masculino. Aumenta a proporção atendimento conforme aumenta o perfil etário das pessoas. E uma coisa que é importante é que, também é importante para a nossa estratégia empírica, é que os atendimentos nos municípios em que a pessoa reside, no município que tem a policlínica, em média ali você tem 25% dos atendimentos. Agora, 70% ou 75% dos atendimentos são de pessoas que moram no entorno dos municípios, que estão migrando para poder terem acesso à policlínica. Vou passar aqui. Quase 50% dos atendimentos é consulta e o resto é diagnóstico, como diagnóstico por radiologia, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, endoscopia. A gente faz aqui uns mapas de fluxo usando os microdados, então a gente vai lá para o microdado e tenta fazer um mapa de fluxo do tipo local que a pessoa mora e o local que ela está sendo atendida. E tenta verificar deslocamento para poder ver qual que é o efeito da policlínica no deslocamento da pessoa, de onde ela mora para onde ela está sendo atendida. A gente faz em 2017, que é antes das policlínicas, né, tem um efeito curto das policlínicas, 2018 e 2019 que a gente vai contemplar aqui todos os 8 consórcios de policlínicas que a gente avaliou. Então, o foco nosso é diagnóstico, né, para poder testar, que é 100% individualizado, mas a gente gera aqui mapas de consulta. A gente não usa consulta, depois eu posso explicar para quem quiser lá no café, mas aí tem um problema com consulta, a gente exclui consulta para poder não gerar viés no nosso banco de dados, mas a gente só apresenta estatística descritiva para consulta. Então aqui a gente coloca cinza as regiões de policlínica, e aqui a gente tem deslocamento para a realização de consulta em 2017. Então você vê muita gente migrando para essa região aqui, que deve ser possivelmente Vitória da Conquista, aqui deve ser Itabuna, né, Hospital Geral de Itabuna, fluxo muito grande aqui para Salvador, mas quando a gente sai de 2017 e vai para 2018, o que a gente começa a verificar é um fluxo grande de pessoas migrando para dentro dos seus clusters e tendo acesso à consulta com especialista dentro dos clusters.
Então, ela interrompe aquele deslocamento de ir para os grandes hospitais e começar a ter esse atendimento dentro das localidades que funcionam as policlínicas. Quando a gente vai para 2019, intensifica mais, porque fica mais vermelho aqui, você tem um fluxo mais intenso de pessoas se deslocando para poder ter acesso a atendimento com consulta. Aqui a gente tem deslocamento das pessoas para ter acesso a diagnóstico. E diagnóstico é ressonância magnética, tomografia e entre outros exames caros. Então o que a gente verifica aqui é que as pessoas estão migrando muito para onde? Para Salvador, aqui é grupo de tratamento de borda, aqui é grupo de controle de borda, e muita gente migrando para onde? Para Salvador, para poder realizar, porque é em Salvador que as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de exame de alta complexidade. Mas quando a gente vai para 2018, quando funcionam as policlínicas, o nosso grupo de tratamento interrompe aquele fluxo forte para Salvador e começa a se deslocar para dentro das regiões, realizando esse tipo de diagnóstico, que é exame caro como ressonância. Quando a gente vai para 2019, os fluxos acabam sendo muito mais intensos e desloca muito mais para dentro das regiões. Aqui a gente começa, aí eu entro um pouco na parte lá do meu modelo empírico, lá que é o Difference in Difference. Aqui eu simplesmente pego tratado de borda, controle de borda, o meu zero baseline, que é quando surge a policlínica, e eu tento comparar tratado e controle antes da policlínica, por exemplo, menos 5 aqui são 5 trimestres antes da policlínica, e 5 positivos são 5 trimestres depois da policlínica. O que o meu modelo sugere aqui, a gente tenta vender, é que... Voltou? Pronto. O que a gente tinha aqui, isso daqui é estatística descritiva, não tem regressão, não tem nada. Isso daqui é só estatística descritiva, pareado, tratado e controle. Tinha uma tendência super comum entre grupo de tratamento e grupo de controle para alta complexidade, mas quando surge a policlínica, a gente tem um descolamento entre o total de atendimentos para o meu grupo de tratamento e o total de atendimentos para o meu grupo de controle, sendo motivado basicamente por quem? O único evento que ocorreu aqui de diferença foi a construção das policlínicas. A gente tenta vender que, como existe tendência paralela, para quem não conhece o método, o que a gente imaginaria é que, como esses grupos são muito parecidos pré-tratamento, se não ocorresse a policlínica, o comportamento do meu grupo de tratamento seria similar ao do meu grupo de controle, e ao comparar o grupo de tratamento com o grupo de controle, a gente teria aqui um impacto causal da policlínica. Aqui a gente tem para exame como ecocardio, por exemplo, tendência paralela perfeita. Antes surge a policlínica, a gente tem um descolamento entre grupo de tratamento e grupo de controle. Aqui para endoscopia, mesma coisa. Melhor. Pronto. Aqui é para endoscopia, aqui é para ressonância magnética. Mesmo ressonância magnética não sendo exatamente igual, a gente pode sustentar que eles tinham uma dada tendência paralela pré-tratamento, que é a hipótese principal ali do meu difference in difference, para poder sustentar efeito causal aqui e depois estimar. Aqui é para colonoscopia. Então aqui é importante, você vê que mesmo colonoscopia tem um aumento, aqui algum choque na região de saúde, que de repente mais pessoas foram contratadas, um novo centro surgiu, e aí aumentou o total de colonoscopia para o meu grupo de controle. O que a gente imagina aqui no nosso modelo é que, caso não tivesse ocorrido a policlínica contrafactual, o meu grupo de tratamento também ele absorveria esse aumento de colonoscopia que o grupo de controle também absorveu. E essa é a nossa hipótese de identificação principal para poder vender aqui o nosso resultado causal. Aqui também tendência paralela, aqui, depois você tem uma quebra de tendência para a tomografia. Os nossos resultados, aqui eu tenho teste de diferença de média em 2015. Por que eu faço em 2015? É o ano em que o governo do estado motiva os consórcios, então eu vou lá em 2015, que é o ano que motiva os consórcios, e faço qual que é a diferença para todas as variáveis que eu tenho em termos de atendimento ambulatorial, média e alta complexidade, ou para procedimentos, ou para consultas, por exemplo, ou até para características municipais, como total de famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, ou o tamanho da população. Quando eu comparo o grupo de tratamento e grupo de controle, tem uma super diferença aqui, super significativa, entre meu grupo de tratamento e meu grupo de controle. Mas quando a gente vai para a borda, que é essa minha coluna aqui, a significância estatística morre para todas as variáveis praticamente, o que me faz sustentar que na borda, esses municípios são muito parecidos, e a gente consegue perder validade externa, perdendo municípios, mas vender um resultado com validade interna que seja muito mais causal do que simplesmente, sei lá, rodar um modelo aqui comparando o tratado e controle com coisas super diferentes. Então a gente vende essa hipótese. Qual que é o nosso resultado aqui? O nosso resultado aumenta em 10% o atendimento ambulatorial,
os atendimentos ambulatoriais, quando a gente quebra para urgente e eletivo, o resultado vem todo em eletivo e nenhum para urgente, é bom para a gente porque policlínica não é porta aberta, não pode chegar lá uma pessoa precisando de atendimento urgente, o urgente vai para o hospital, policlínica é atendimento eletivo, você tem que marcar a hora, então não teve nenhum resultado para urgente, joga a favor do nosso modelo. O resultado para média complexidade foi um aumento de 15% e alta complexidade 32% em termos de atendimento. Mas a gente conseguiu achar coisas do tipo, aumentou 60% ecocardio e aumentou 80% o total de ressonâncias magnéticas. Aí um resultado que foi contra-intuitivo, que a gente achou, era que não tinha efeito sobre mamografia. Porque mamografia é saúde da mulher e 70% dos nossos atendimentos são de mulheres. E não fazia sentido não ter efeito para mamografia. Aí, depois dos resultados prontos e com o trabalho feito praticamente, a gente simplesmente chegou e pensou, não, mas policlínica é atendimento na região de saúde, então vamos quebrar o nosso banco de dados. A gente voltou para o microdado e montou todo o banco de dados de novo para poder quebrar o atendimento, fazer o group by lá no R e no Stata, separando o atendimento dentro da região de saúde e fora da região de saúde. E aí, quando a gente faz esse resultado depois separando quais são os atendimentos dentro da região de saúde e fora da região de saúde, a gente vê que a alta complexidade aumenta 60%, e aí, por exemplo, ressonância, que tinha aumentado 80%, já aumenta 114%, 115%, mas mamografia teve um aumento de 31%. Por que não deu resultado na tabela anterior? Porque teve uma redução de 45% de mamografias sendo realizadas fora da região de saúde. Para quem é mulher e faz exame da mama, sabe que tem mutirão o tempo todo para poder fazer exame. E mulher leva muito a sério o exame da mama. E aí o que a policlínica está fazendo é, mulheres que estavam se deslocando muito para poder fazer esse exame fora da sua região de saúde, diminuíram a quantidade de exames realizados fora da região de saúde e começaram a realizar dentro da sua região de saúde, se deslocando de graça e tentando diminuir custo de deslocamento e também tempo de deslocamento. Aqui são os resultados do Event Study, a gente testa efeito dinâmico e tal, só que a gente quebra também para dentro e para fora da região de saúde. Então a gente verifica aqui uma super tendência paralela antes do efeito policlínica e depois você começa a aumentar a quantidade de realização de exames de alta complexidade ao longo do tempo. E quando a gente testa para essa mesma variável fora da região de saúde, a gente meio que vira um teste de placebo porque não acha resultado e policlínica tem que afetar região de saúde e não fora da região de saúde. Isso acontece para ecocardio, por exemplo, que tinha uma super tendência paralela e depois aumenta consideravelmente a quantidade de exames realizados, mas a gente não vê uma tendência dinâmica aqui parecida para fora da região de saúde, assim como endoscopia, por exemplo, ressonância magnética, fora da região de saúde também nenhuma significância, e colonoscopia que aumenta muito aqui depois. Aí a nossa explicação, depois conversando com o pessoal da CESAB, é que em muitas policlínicas, alguns exames eles estavam disponíveis, mas não estavam sendo operacionalizados porque não tinha profissional. Então, esse efeito ser capturado depois pode ser depois o efeito de contratação de profissionais que começam a operar esses exames algum tempo depois. Deixa eu mostrar os resultados que eu já avancei demais, mas aqui eu tenho resultados indiretos aqui do meu modelo de difference indifference, como redução de internações urgentes em 5% e internações por complicação da gravidez em 7%. A gente verifica aqui, por exemplo, queda de mortalidade em hipertensão de 5%, mas a gente verifica também queda de mortalidade em neoplasia em 7%. Aí, para poder explicar isso, eu estava no meio da pandemia, eu tinha um aluno lá no ISC que ele era médico de uma policlínica, ele começou a me passar o WhatsApp de profissionais das policlínicas para poder conversar, para poder ter meio que um estudo antropológico, para poder entender o que estava acontecendo na ponta para explicar esses resultados. Basicamente se você consegue fazer mais exames de diagnóstico com muito mais rápido em escala para a população, você começa a detectar câncer com antecipação, de repente, estádio 1 ou 2, que não está próximo de metástase, e você aumenta muito a probabilidade de sobrevivência, porque você conseguiu identificar esse câncer previamente, a pessoa fez o tratamento e depois do tratamento ela conseguiu se recuperar, aumentou a probabilidade de sobrevivência e queda de mortalidade. A gente vê também aqui um aumento de exames e procedimentos em redes hospitalares, e aí no geral, só para conclusão aqui, as policlínicas elas promovem o acesso a consultas e exames para diagnósticos em municípios consorciados. Os municípios têm em média 27 mil habitantes, que é o que a gente calculou ali,
são municípios pequenos ali, as policlínicas aumentam o acesso ao atendimento ambulatorial de alta complexidade em 62% na região de saúde. Em relação a exames, os maiores impactos dentro da região de saúde foram ressonância, ecocardio, tomografia e ultrassonografia, e a implantação das policlínicas reduziu a internação urgente em 4,5%, internações com doenças com morte evitável em 3%. Entre os indicadores de produção hospitalar, o serviço observou aqui um aumento de consultas de 18%, isso tudo aqui dentro de hospital, não é mais em ambiente de policlínica, mas também a gente conseguiu ver aqui queda de mortalidade de 7% em neoplasia e 5% em hipertensão. O próximo passo que a gente está vendo a gente está separando as coortes por sexo e idade, a gente está entendendo um pouco mais esse drive de neoplasia com o banco de dados do DataSUS de oncologia, e tem a orientanda da Laura Schiavon, está mexendo nos dados do SINASC para poder ver qual que é o efeito sobre mulher grávida, porque teve uma redução absurda de 8% de redução de internação para complicação da gravidez. Então aqui estão os nossos e-mails aqui, quem quiser pode mandar para a gente pode responder qualquer pergunta também. Obrigado, professor Vinícius. Vamos dar início às perguntas. Oi, Vini, vou me aventurar aqui a fazer uma pergunta. Já conhecia, obviamente, parabéns, já conhecia ele como um todo, mas uma coisa me chamou a atenção, que foi questões relacionadas à diabetes e a questão oncológica. A primeira coisa que me veio à cabeça da questão oncológica foi literalmente essa questão dos mutirões, que muitas mulheres fazem muito no mês de outubro, e nós vamos chegar no mês de outubro, então vale a ressalva, nós vamos chegar no mês de outubro e elas fazem esse procedimento sempre no mês de outubro. Uma ponderação que eu queria, a nível de sugestão em questão de oncologia, seriam questões ligadas à saúde do homem. Não sei se questões essas foram testadas ou se vale a pena ser testadas, porque já que se tem um incentivo da policlínica, possa ser que questões relacionadas a câncer relacionados à saúde do homem possam estar bem vistos. E a outra pontuação que eu vi foi diabetes deu positivo. E eu queria saber assim, se também houve essa investigação no sentido de entender por que foi, se é por uma questão genética, se realmente algo que é inevitável, é uma questão de conhecimento, mas certamente você deve ter ido buscar, porque você vai a fundo. Diabetes realmente é uma questão que dá positivo, se não me engano, no exame, nos resultados. E a minha terceira pergunta é se foi avaliado essa questão do incentivo em relação à prefeitura em motivar essas pessoas também em ir para a policlínica de saúde. Não apenas no sentido de desafogar, no sentido de incentivar. Por exemplo, serviço de assistência técnica para produtores rurais, é um incentivo. Uma cidade que possui um serviço de assistência técnica melhor, a gente, em tese, supõe que aquilo ali tenha. Se houve essa questão apenas de ter a policlínica e se divulgar e desafogar muita coisa, porque pelos gráficos do Evidence Study fica literalmente, para mim, bem claros que a partir do terceiro trimestre você percebe ver esses dados positivos e significativos, ou seja, ela precisou de um tempo de consolidação, tem uma questão de divulgação, tem uma questão também de prevenção e realização dos exames. Valeu. Posso responder já? Eu acho que sim. Essa parte é mais difícil de testar. Teve um outro braço da pesquisa que fez uma análise mais qualitativa e foi a campo para poder tentar conversar com todas as pessoas que estavam sendo atendidas pelas policlínicas para poder fazer essas perguntas qualitativas e tentar entender um pouco isso. Eu acho que sim, pode ter esse efeito de você precisar de um tempo para poder divulgar e as pessoas começarem a acessar para você ver alguns efeitos, mas para alguns não tantos, né? Como, por exemplo, a ressonância magnética, você já vê no primeiro trimestre o efeito com aumento maior. É difícil fazer esse tipo de análise porque a gente está com um banco super limitado aqui. Eu não falei, mas a gente faz essa avaliação para o BID e o BID dá só 7 meses para a gente poder fazer esse trabalho. Então, a gente fez esse trabalho, na realidade prorrogou, acabou virando 1 ano. Mas a gente utilizou o banco de dados sem identificação nenhuma, que é o banco que a gente baixou lá no R e no DataSUS, lá no FTP do DataSUS. Então, esse tipo de análise acaba sendo mais complexo da gente conseguir fazer. Diabetes aumenta internação por diabetes em hospitais. E aí a gente não...
seria difícil fazer uma explicação para essa, a gente tem que entrar em contato com o endócrino para poder fazer. Mas o que a gente imagina é, a policlínica, o que a policlínica tem que fazer é, se você é um paciente e você passa por endócrino na policlínica, e esse endócrino vê que você está com uma diabetes descompensada e precisa continuar esse atendimento numa rede hospitalar, a policlínica é responsável por poder te encaminhar e fazer a gestão para que você vá para o hospital da forma mais rápida possível. As pessoas que estão no grupo de controle não têm acesso a isso, então às vezes a pessoa está com a diabetes descompensada, mas ela não está tendo acesso para poder se internar, mas a pessoa da policlínica tá, por quê? Porque o endócrino já identificou e já encaminhou ela direto para o hospital. Então esse pode ser um canal, por exemplo, e só a questão da saúde do homem ficou para essa última parte, porque a gente tem que decompor homem e mulher, que a gente vai ter que voltar para o banco original e separar o banco por coorte de homens e mulheres e aí fazer a decomposição para a saúde masculina. Ela está no radar. Essa questão ligada ao diabetes, eu imaginei que seria algo relacionado a isso, porque muitas vezes são internações complicadas do diabetes, ou seja, uma pessoa que precisa amputar um dedo, alguma coisa nesse sentido. Então, se isso já é identificado, certamente a pessoa pode ser, enfim, desenganada e realizar o procedimento antes que aquilo ali venha com uma bactéria e produza algo maior. Foi o que eu tinha imaginado. Valeu.